ouviu aqui, porque como o Rodrigo ele é adventista do sétimo dia, tem sempre a pergunta do sétimo dia, né? E a gente falou um pouquinho de escatologia também, né? Que é a parte adventista do processo, né? Aí vamos para o sétimo dia, com o auxílio do Jean. O Jean, obrigado, Jean, lá de Aracaju, Sergipe. Ele manda a pergunta e vem a pergunta. Doutor Rodrigo, biblicamente, devemos guardar o sábado? Eis a pergunta que não quer calar. Vamos ouvir, Rodrigo. Então, eu vou, irmãos, eu até aproveito esse ensejo aqui para esclarecer uma coisa para vocês em tempo rápido aqui. Em primeiro lugar, o sábado não leva ninguém para o céu. Se algum adventista, judeu, qualquer um falar que ele é salvo, que guarda o sábado, fala assim, ó, você não entende nem de Bíblia, nem de adventismo. O que me leva para o céu é a graça de Cristo que eu aceitei mediante a fé e por isso entreguei minha vida a Cristo. O único processo de salvação é esse, eu não conheço outro. Guardar o sábado não leva ninguém ao céu. Então por que vocês guardam o sábado? Muito simples. Eu devo ter agora pessoas que estão me assistindo que são da Assembleia de Deus, metodista, presbiteriano. Por que você não adora imagem de escultura? Se você respondeu porque você não adora imagem de escultura, se você me respondeu por que você não rouba, se você me respondeu porque você não adultera, você está respondendo porque eu guardo o sábado. Só isso. Perfeito. Mas eu quero deixar bem claro que, e eu vou colocar aqui uma posição adventista. Vocês já ouviram falar, inclusive, da Ellen White, que é um assunto polêmico. A gente não idolatra a Ellen White. Tanto é que nós não temos teologia whiteana. Existe teologia luterana. E ninguém... coisas dos luteranos de seita. No metodista tem a teologia calvinista. Nós não temos uma cadeira de whiteismo, whiteano, não existe isso. Mas eu vou citar Ellen White, assim como um calvinista pode citar, como um presbiteriano pode citar Calvino. Porque é uma autoridade da igreja adventista. A própria Ellen White não teve nenhum parente que guardasse o sábado. É mesmo? Quando o Guilherme Miller morreu, o Guilherme Miller não aceitou a guarda do sábado e Ellen White disse que ela teve uma visão de Deus que anjos protegiam o túmulo de Guilherme Miller, que foi um homem de Deus. Olha que interessante. Eu estive nos Estados Unidos, no túmulo da irmã White, que era casada com um pastor metodista que perdeu uma filhinha. Ela escreveu uma carta para essa irmã, dizendo assim, que perdeu um bebê, e falou assim, minha irmã, não chore, porque de acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus, na sua volta, trará de volta o seu bebezinho ressuscitado. Uau. Basta você e seu esposo continuarem fiéis a Deus como vocês sempre foram. E ela estava falando de parentes dela que guardavam o domingo. Uau. Tá bem? Então, eu guardo o sábado porque eu cheguei nessa conclusão na Bíblia. Então, respondendo ao irmão... Jean de Aracaju. Jean de Aracaju. Jean, eu, Rodrigo, particularmente, acredito que é o sábado que deve ser guardado. Mas também acredito que os meus irmãos aqui, que guardam o domingo, são tão fiéis a Deus, na luz, na compreensão que eles têm, como eu. Então, nós temos uma discordância, eles acham que é o domingo, eu acho que é o sábado, alguns acham que não é dia nenhum, mas uma coisa eu digo, quem guarda o sábado, para o Senhor o guarda. Quem não guarda, para o Senhor o guarda. O meu papel aqui é falar da minha convicção, respeitando a espiritualidade do meu irmão, que é tão sincero a Deus como eu. Opa! E o céu que eu acredito, não vai ter um bairro só para adventista, não. É verdade. Vai ter para todo mundo. Aqui, ó. É verdade. Salva de palmas. Você citou Romanos, é bem interessante. Você citou Romanos, você citou o Novo Testamento, claro. Dessa perspectiva de que quem faz para o Senhor. Não é? E a gente tem que ter um respeito muito grande, e eu tenho um respeito por todo aquele que é sabatista, usando um termo que é clássico, né? Porque demonstra fé. Eu tive alunos na universidade, nós também somos professores universitários, Rodrigo, e é interessante porque, por exemplo, a gente tinha aula sexta-feira à noite, né? E esses alunos se matriculavam e vinham conversar. Professor, o que eu faço? Eu falo, querido, é uma decisão sua e a sua fé. Não é? Eu não posso te dar presença se você não está presente. Mas eles conseguiam cumprir o curso, sabe? Se esforçavam na carga horária tranquilamente. E eu admirava. Né? E você citou o Decálogo, os 10 Mandamentos. É uma discussão é uma questão interessante. É, muito interessante. Porque se você pega lá os 10 mandamentos, então você tira um... A única questão que a gente coloca, mas eu digo isso com muito respeito, é que a teologia evangélica convencional diz que a lei foi abolida na cruz. Mas quando nós perguntamos a todos os evangélicos se ele guarda o primeiro mandamento, ele guarda o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, todos estão válidos no Novo Testamento, só o sábado que caiu. Então, para ser coerente, eu deveria dizer que foi o sábado que foi abolido e não a lei, porque 9 ainda estão em vigor. Mas, como eu disse, essa é uma questão que eu coloco aqui porque me foi perguntado. Então, eu estou aproveitando a oportunidade sem ser oportunista. E quero aproveitar e fazer um agradecimento aqui, sem nenhuma demagogia. Porque, às vezes, eu lido muito com ateus. Tem um outro livro meu aqui que é para ateus. É esse aqui? O Ceticismo da Fé.
Deixa eu mostrar aqui para o... Que esse, inclusive, eu trouxe para dar para o pastor Márcio Valadão, viu? Pastor... Que é uma pessoa que eu admiro muito, e eu já tive a oportunidade de jantar uma vez com ele, aqui, o Cid Moreira, a esposa dele, lá ele que trouxe o Evidências para a TV, foi ele. Mas esse título seu, ele é uma provocação? Provocação. Ceticismo da fé. Exatamente, porque esse livro eu não escrevi na linguagem igrejeira. Eu escrevi esse livro para atingir o que gosta de assistir o Pondé no YouTube, que gosta de ler Karl Marx, que gosta de ler Nietzsche, Kafka. Eu mostrei a partir de Derrida, de Descartes, como é que o mesmo pensamento desses autores, no meu ceticismo, me leva a crer. Vou falar uma coisa polêmica e paradoxal. Eu sou um crente porque eu duvido. Interessante. E disto posto, eu às vezes sou mais respeitado por alguns ateus do que por alguns evangélicos. Quando você foi no Jô Soares, por exemplo... É triste, porque aceita, entendeu? Eu senti o Jô Soares assim, impactado com o que você falava. Ele balançou mesmo? Foi impactado pelo Espírito Santo. Não é? Porque esse livro aqui tem poder. Aleluia. É verdade. Eu ainda acredito nisso. E, para honra e glória de Deus, foram 3 entrevistas no Jô Soares. Num ano me convidaram, deram um bloco. 2 anos depois me convidaram de novo, deram 2 blocos. No 3º ano convidaram, deram 2 blocos. Olha só. E depois convidaram uma 4ª vez, mas eu estava morando nos Estados Unidos nesse tempo e não pude ir na 4ª vez. E eu soube depois eu soube que tinha gente que até pagava para ser entrevistado pelo Jô Soares. E as 2 outras entrevistas foi ele que colocou. Então eu louvo a Deus por essas portas, seja do Jô Soares, seja de vocês. Aí só complementando o meu agradecimento que eu falei, porque às vezes eu me sinto mais respeitado por um ateu do que por um evangélico, que me acha seita, leproso. E hoje não. Igrejas como a Batista Lagoinha abrem as portas para a gente falar com respeito, e por isso que eu tenho que respeitar. E vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, sem demagogia. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado. Inclusive,